Momentos de edificação com o ensino da palavra de Deus, a instrução da verdade que liberta. Nesse momento agora eu quero convidar você para a gente aprender alguma coisa aqui bem objetiva e bem rápido, tá bom? Para a gente não ficar se estendendo muito e o ensino ficar melancólico, né? Vamos ser simples, curto e objetivo. Deixa eu ler aqui 2 textos para você, para a gente analisar aqui a realidade diante desses 2 textos que eu quero ler para você nesse momento. O primeiro eu vou ler aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que diz assim a palavra de Deus. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Apocalipse 1,7 fala que quando Jesus vier, todo olho o verá. Vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que diz lá, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. O anúncio, né? A trombeta era usada para convocar o povo à guerra, para advertir o povo de ataques de inimigo, para preparar o povo. A trombeta tem vários sentidos. Dentro desse contexto aqui, desse sentido, a trombeta de Deus é o chamado dos santos para o encontro do Senhor. Vamos ler aqui. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A única palavra que a Bíblia menciona arrebatamento é aqui. Paulo diz, seremos arrebatados. Depois eu quero falar para você sobre esta palavra, arrebatar, o que é arrebatamento. Aí Paulo diz, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 2 textos que falam da vinda de Jesus. Só que nós precisamos observar o seguinte. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Esta vinda de Jesus será visível à humanidade. Todo ser humano verá esta vinda de Jesus. A vinda de Jesus no livro de Apocalipse, no capítulo 7, ela será a vinda dele à terra. É a segunda vinda. A segunda vinda de Jesus à terra é quando ele vier neste momento onde todo o olho o verá. Isso fala de toda a humanidade, né? Vai contemplar esse grande acontecimento da vinda de Jesus. Quando isso se dará? E aí a gente entra no estudo escatológico, que se dará no momento em que Israel estiver cercado, sitiada, a cidade, a nação, o povo de Israel. Jesus vem à terra. A segunda vinda dele é a vinda dele para livrar Israel do cerco dos inimigos, no período que ainda vai chegar. Porque nós estamos vivendo um período entre as 69 semanas e as 70. As 70 semanas, quando ela se der, aí começa o tempo de Deus com Israel. Porque Deus abreviou o tempo com Israel. Deus, ele agora está tratando com os gentios. Deus vai tratar com Israel quando os gentios, que é a igreja de Cristo, for arrebatada. E é justamente o que Paulo está falando aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Paulo está tratando aqui de uma vinda de Jesus, não é a terra. Jesus não vem à terra em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Esta vinda de Jesus não é a terra. Esta vinda de Jesus em Tessalonicenses não é visível para o mundo. O mundo não verá Jesus
quando ele vier nesta vinda. Esta vinda de Jesus aqui de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, a primeira carta, esta vinda de Jesus é para a igreja. O que é? Quem é a igreja? É todos aqueles que se converteram a Cristo, que receberam como Messias, Salvador de suas almas. Enquanto Israel rejeitou o seu Messias e ainda estão esperando o seu Messias, os gentios, que não são aqueles que não são judeus, os gentios, eles receberam Cristo. Muitos judeus também creram em Jesus e vão fazer parte da igreja. Mas o tratar de Deus com a nação de Israel, a nação segundo a carne, que Deus levantou através de Abraão, esta nação, este povo que foi chamado de Israel através de Jacó, Deus vai tratar com esse povo na vinda dele à terra, que é lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Esta vinda de Jesus é para Israel, mas 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, esta vinda de Jesus é para a igreja. Todo o pecador que se converteu a Cristo. Você precisa aprender isso. Nós estamos num período entre a 69 e a entrada da 70 semana de Daniel. A 70 semana de Daniel, ela vai se dar com o tratado de paz, onde o anticristo vai surgir. Nós estamos na 69 semana, ainda não chegou a 70. A 70 semana de Israel será o período da grande tribulação, aonde o anticristo vai se manifestar, aonde haverá paz, aonde Israel vai ter paz com todos os seus, não é? Vai ser o tratado de paz com as suas nações vizinhas, as nações árabes, aonde vão reconstruir o templo, aonde o anticristo vai querer adoração no templo, que vai ser reconstruído lá em Jerusalém. Esse templo só vai ser reconstruído quando se der o tratado de paz entre Israel e as nações árabes. Então aí se dará a 70 semana de Daniel, que agora Deus vai começar agora o tratado dele com Israel. A igreja, ela é formada de judeus que creram em Jesus, mas é o povo gentio. Enquanto todo Israel será salvo quando Jesus voltar em Apocalipse 1:7 para livrar Israel do cerco, da perseguição, do anticristo, que vai juntar várias nações para guerrear contra Israel, porque Israel não vai se submeter à adoração ao anticristo. Que ele, quando erguer o templo de Israel, lá em Jerusalém, quando esse templo for erguido, o anticristo vai querer receber adoração como se fosse Deus no templo lá em Israel. E isto é muito sagrado para o judeu. Para nós não. Igreja não. Igreja não precisa de templo para adorar a Deus. A igreja, o templo onde Deus opera, habita, é em nós, em todo convertido em Cristo. Agora, o templo tem um significado muito importante para o povo judeu. E esse templo vai ser reconstruído lá em Jerusalém quando se der o tratado de paz, entrando aí em vigor a 70 semana de Daniel. Deu para entender? Então, Apocalipse capítulo 1, esta vinda de Jesus, aonde todo olho o verá, é para Israel. A segunda vinda de Jesus à terra será essa. Apocalipse 1, 7. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ele não vem à terra. Ele ficará nos ares. Ele ficará além do sistema terrestre, no cosmos, nos ares. E a igreja irá ao encontro dele. Deu para entender? Jesus não vem à terra. A vinda de Jesus para arrebatar, para levar, para raptar a igreja, porque arrebatamento quer dizer isso, rapto, sequestro. Jesus vai tirar seu povo daqui com força, com grande poder. Isso será num abrir e piscar de olho, instantaneamente. O mundo não vai ver. Esse acontecimento vai ser muito rápido. O mundo não vai ver o povo subir. O mundo vai perceber a falta deste grande povo em todos os lugares da terra. Vai ser um grande terror nesse período, quando Jesus levar a igreja. Já vai começar aí. Já entra aí.
As 70 semanas em vigor já entra aí. E diante desse desespero que o mundo vai ter, aí então surgirá o anticristo, acalmará o mundo com a mentira, porque ele vai estar, pela inspiração de Satanás, o pai da mentira. O anticristo vai acalmar o mundo com a mentira. Muitos vão acreditar que foi os extraterrestres que levaram esse povo. E aí o mundo vai viver um período de paz. O anticristo vai colocar a paz entre os judeus e os árabes. E aí vai se levantar o templo lá em Jerusalém, a construção que foi destruído lá no ano 70. E agora esse templo só vai ser reconstruído, o templo lá em Jerusalém só vai ser reconstruído no período do Tratado de Paz. Hoje há uma guerra muito grande entre a Palestina e Israel para decidir de quem é a cidade de Jerusalém. E aí o Tratado de Paz vai ter um acordo aonde vai ser permitido construir o templo. E nesse templo o anticristo vai querer ser adorado. Vai tomar posse dele, vai querer ser adorado como Deus. É aí que os israelitas, os judeus, vão se rebelar contra o anticristo. No começo vão ser ainda persuadidos, vão se deixar levar pelo engano do anticristo. Mas quando o anticristo, esse governante mundial, quando ele começar agora a querer tomar a adoração para si como Deus, o povo judeu não vai aceitar. Porque o povo judeu, eles não creram em Jesus, mas eles creem em Deus e vivem uma fé em Deus e vivem adorando a Deus unicamente, singularmente. Ele não venera homem algum, eles não veneram imagem, eles não adoram nenhuma outra coisa a não ser Deus. Só que eles rejeitaram o Messias, o Cristo, o ungido que o Deus Pai enviou e tinha prometido a eles. Até hoje os judeus ainda esperam esse Messias, o seu Cristo. E esse Cristo já veio. E Alcha já veio. Os judeus não reconheceram Jesus, só reconheceram ele na segunda vinda dele à terra, que é justamente com esse propósito. Que feridas são essas em tuas mãos? Esta foi a ferida que eu fui ferido entre meus amigos. Vão reconhecer aquele Cristo que eles negaram nesse momento de grande tribulação, de grande perseguição, quando Jesus vier à terra, a segunda vinda dele para Israel. Porém, a vinda de Jesus para o arrebatamento não é para a terra. Jesus não vem à terra. A igreja vai ao encontro de Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Escute aí e preste atenção nos detalhes da palavra. Paulo diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu. Mesmo Senhor, qual o mesmo? Aquele que subiu, lá em Atos. Aquele que subiu, ele também voltará. Mas Paulo não está dizendo que ele vem à terra. Escute aí, preste atenção. Apocalipse 1,7 diz que todo olho verá. 1 Tessalonicenses 4,16, o mundo não vai ver esta vinda de Jesus, porque ele não vem à terra. Ele vai ficar nos altos céus, nos ares, nos lugares celestiais. A igreja irá ao encontro de Cristo glorificada. Vamos lá, vamos ver o texto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Isso é o anúncio, o toque do chamado do povo de Deus. Aí diz assim: e com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Observe aqui comigo. Antes do arrebatamento vai ter um acontecimento. Os que morreram em Cristo. O que está falando aqui? Quem são esses que morreram em Cristo? Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz assim: bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, porque esses descansarão de seus trabalhos. A alma dos que morrem na fé em Jesus estão no lugar de descanso, aguardando o dia da ressurreição do corpo. A alma não morre, a alma é o ser real, está em descanso. Esta alma, ela é o ser real. E o ser real, para ser completo, ele precisa de corpo, seja espiritual ou seja corpo humano. Nós somos seres humanos, temos corpo humano, mas somos seres espirituais, habitando nesse corpo. Os anjos são seres celestiais,
mas eles têm corpo espiritual. Eles são espírito, mas têm corpo espiritual para viver na dimensão espiritual. Os demônios, que são os anjos caídos, a maldição que Deus deu a eles é que eles foram expulsos do céu, perderam o seu corpo glorioso que tinha, como os anjos têm, e eles agora são espíritos sem corpo, são espíritos sem descanso, não tem um lugar para habitar, nem aqui na terra e nem no mundo espiritual, porque são espíritos sem corpo. Deu para você entender? Os anjos são espíritos, são seres espirituais, mas têm corpo. O que o corpo representa? Qual a finalidade do corpo? Nós, com esse corpo humano, nós temos contato neste mundo humano. E os seres espirituais, com o corpo espiritual, têm contato no mundo espiritual. O mundo é espiritual, mas tem corpo espiritual para ter contato. Porque o ser sem corpo, ele é um espírito sem forma. O corpo dá uma forma dentro do mundo material ou do mundo espiritual. Agora, não me pergunte como vai ser, porque alguém perguntou a Jesus, olha, quando for na ressurreição, como é que vai se ressuscitar? Jesus disse, errais, não examinando as escrituras e nem conhecendo o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam e nem se dão em casamento. Jesus estava falando para aqueles saduceus que lá no céu, no mundo espiritual, na vida eterna que vamos ter, não vai ter mais essa relação que temos aqui de homem com mulher. Porque lá, na vida espiritual, no corpo espiritual que vamos receber, não tem divisão de gênero. Não tem distinção de gênero. A distinção de gênero é neste mundo aqui que nós temos, que nós estamos vivendo com esse corpo. Existe o gênero masculino e feminino. E Deus fez isso com um objetivo, a procriação da humanidade, através do relacionamento do homem com a mulher, o sexo, para povoar a terra. Mas no céu não vai precisar de relacionamento. Os prazeres lá vai ser melhor do que o sexo. Os prazeres no céu vai ser melhor do que o comer e o beber aqui. O prazer no céu vai ser melhor do que qualquer prazer neste mundo terreno que nós temos. Os prazeres na eternidade serão 1000 vezes, infinitas vezes, eternamente melhor do que os prazeres aqui da terra. Deu para você entender como é? E Jesus diz a esses homens, olha, no céu nem se casam e nem se dão em casamento, mas todos serão como os anjos de Deus no céu, como os anjos de Deus, seres espirituais com corpo espiritual. Paulo fala isso, existe corpo espiritual e corpo carnal. Então Paulo está aqui dizendo, olha, primeiro os mortos ressuscitarão. Haverá uma situação antes do arrebatamento. Os que morreram em Cristo, suas almas estão em descanso, o que fala lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 ao 11. As almas dos que morreram estavam debaixo do altar de Deus. É um lugar intermediário entre a ressurreição do corpo para estarmos com o corpo perfeito na eternidade com Deus. As almas, o ser real, sem o corpo, está abaixo do altar de Deus, num local, num lugar, numa dimensão de descanso, como Paulo, ele foi ao terceiro céu e viu o paraíso, que é o local onde está em descanso as almas daqueles que morrem até o dia, aguardando o dia da ressurreição do corpo. Porque quem vai ressuscitar é o corpo. Os espíritos daqueles que morreram voltarão com Jesus, receberão um corpo glorificado. Aí Paulo diz, e nós quem? Os que estivermos vivos, os que estiverem ainda aqui nesta matéria, neste corpo, nessa ocasião da vinda de Jesus, primeiro se dará a ressurreição dos mortos, dos santos que morreram, seus corpos encontrarão e se unirão aos seus espíritos, porque o ser, ele só é completo com corpo, seja ser humano ou ser espiritual. Deu para entender? Por isso que quando morre uma pessoa, a sua alma é tirada deste mundo, porque fica o espírito, a alma, sem forma, sem corpo, e ela é levada para uma dimensão onde Deus determinou estar.
O que morre em Cristo está numa situação. O que morre sem Cristo está em outra situação. Porém, as almas de todos que morrem neste mundo não fica aqui vagando. O espírito de falecidos, de quem morreu, não fica neste mundo, nem fica vagando no espaço, nem no cosmo, nem volta a reencarnar. O espírito de quem morreu está guardado numa dimensão espiritual que Deus determinou. Aqueles que morrem em Cristo, suas almas estão em descanso, aguardando o dia da ressurreição para a vida eterna. Aqueles que morrem sem Cristo, suas almas estão já em tormento, no lugar chamado cadeia da escuridão, receptáculo dos espíritos, como disse Pedro na sua segunda carta, no capítulo 2, do versículo 1 ao 4, dá uma lidinha aí que você vai aprender isso. Paulo fala que este lugar chama-se receptáculo dos espíritos desencarnados. Estão lá. E os que morreram sem Cristo, os ímpios, só vão ressuscitar no dia do juízo eterno para a condenação. Mas a ressurreição do salvo se dará no dia do arrebatamento, quando Cristo vier buscar a sua igreja, o seu povo santo, aqui na terra. Aí se dará a ressurreição dos salvos. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar, seus espíritos recebendo seus corpos glorificados. E nós, aí Paulo diz, e nós, os que estivermos vivos nessa ocasião, seremos transformados. Vamos ver como é que Paulo diz aqui. Ele diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós seremos levados até o Senhor, não com esse corpo. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Haverá uma transformação. Agora isso, gente, vai ser instantâneo, vai ser rápido. Vai ser como um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta trocar. Isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Paulo fala isso, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, primeira carta, no versículo 52. Dá-lhe aí até o 53. Paulo fala sobre isso. A transformação do corpo, aquilo que é corruptível, aquilo que é perecível, vai se revestir do incorruptível, do eterno. Vamos receber, neste momento da nossa ida ao encontro do Senhor, seremos transformados. É o que Paulo diz também, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, porque a nossa cidade é do céu, de onde também esperamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido num corpo glorioso, semelhante ao que ele ressuscitou. Porque Jesus é a primícia dos que morreram, dos que ressuscitaram glorificado. Jesus, ele em tudo tem a preeminência. Até nisso, Jesus tem a preeminência. Ele ressuscitou em corpo glorificado. É assim que nós vamos ressuscitar também. E aí, Paulo está dizendo, e nós seremos arrebatados, juntamente com aqueles que estiveram seus corpos ressuscitados. E todos juntos estarão indo ao encontro do Senhor. Não é aqui que Jesus vem. A vinda de Jesus para arrebatar sua igreja, a palavra arrebatamento quer dizer rápido, tirar com força. O povo dele deste mundo, ela não vai ser uma vinda visível. A vinda visível de Cristo é quando ele vier na segunda vez à terra. O arrebatamento, Jesus não vem à terra. O arrebatamento da igreja, Jesus, ele não será visto pelo mundo. Só os que estiverem prudentes, perseverando, guardando a doutrina dele, buscando guardar a palavra com fidelidade, andar na doutrina, ser prudente, se negar, renunciar e estar andando em Cristo, esses são os que vão ouvir, que são igreja do Senhor, que estão selados pelo Espírito Santo. Esses vão ser levados ao encontro do Senhor, não é aqui na terra, é lá nos altos céus, nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Deu para entender isso, mais ou menos, você receber essa instrução? Então, aprenda isso. Apocalipse 1:7. A vinda de Jesus ali é para Israel. No período que Israel estiver cercado da grande tribulação contra Israel, que o anticristo juntar as nações para guerrear contra Israel, aí Jesus vem para livrar Israel do cerco do inimigo. Isso está lá em Zacarias.
E a vinda de Jesus em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, Jesus ele não vem à terra. Jesus ele ficará nos altos céus, nos ares. Lá no espaço, não sei em qual dimensão, é nos ares. E a igreja vai ao encontro do Senhor. Há uma simbologia aí, dentro da cultura judaica, quando havia um casamento, o noivo, ele vinha ao encontro da noiva. E a noiva, quando via o noivo vir, percebia o chamado, a vinda do noivo, a noiva ia de encontro ao Senhor, ao seu noivo. A igreja é simbolizada como noiva de Cristo. Cristo é o noivo. Por que noivo e noiva? Porque o casamento só vai se dar no arrebatamento. A união eterna, que nunca mais haverá separação. Agora, preste atenção. Eu convido você a analisar isso aqui. Uma pessoa, um homem que está compromissado em um noivado com uma mulher, a noiva, esse noivado, ele não é o casamento. Ainda não se juntaram. Eles estão compromissados. E tanto o noivo como a noiva tem que ser fiel. A noiva tem que ser fiel ao noivo. Não pode se corromper, se contaminar, se envolver com ninguém, se deixar levar por outro, ser persuadida. A noiva tem que guardar a fidelidade ao noivo. Está entendendo aí a mensagem? Você, como igreja de Cristo, membro dessa igreja, a igreja é formada de a igreja é simbolizada como um corpo. E nós somos membros que formamos este corpo. Cristo é a cabeça desse corpo. E nós temos que ser submissos sobre a autoridade inquestionável de Cristo. Não podemos questionar. Não é autoridade de homem, de igreja, de ministério. A igreja de Cristo tem que estar submissa à autoridade de Cristo. E aí, noiva e o noivo, um tem que ter compromisso com o outro. Só que Jesus é fiel. Ele é fiel, ele nunca vai trair o compromisso dele que ele fez com a noiva, que somos nós, a igreja, o povo que se converteu a Cristo, membro que forma a igreja. Agora, esta igreja como noiva de Cristo, você, particularmente como membro que faz parte deste corpo, que é a noiva de Cristo, você tem que ser fiel a Cristo. Pegou a mensagem aí? Você está sendo fiel a quem? Você está sendo devoto a quem? Você está sendo praticante e submisso a quem? Quem é aquele pela qual você está submisso à autoridade dele? É a Jesus? É a entidade religiosa? É os homens? É os líderes? Cuidado, cuidado. Lembre-se de uma coisa. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. E não existe um membro superior ao outro. Os membros, todos eles são iguais. O que difere é a função. É a função. Porque todos os membros, seja a mão, seja o pé, seja a boca, seja o nariz, o ouvido, todos os membros precisam ser conduzidos e guiados pela cabeça. Aprenda uma coisa. O membro, se ele sair do corpo, ele morre. O corpo permanece vivo porque está ligado à cabeça. Entenda isso aí. Ninguém está falando aqui de igreja, de ministério, de reino do homem. Estou falando da igreja de Cristo. Você precisa ser membro deste corpo que é a igreja. Essa igreja tem que estar na cabeça que é Cristo. Essa igreja tem que ser submissa à cabeça, à autoridade, à direção, a ordem, o mando da cabeça que é Cristo. Se você não tiver ligado à cabeça, você pode estar em outro corpo. Não no corpo que é a igreja de Cristo. Porque Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo. Nós somos membros. E você está ligado a qual corpo? Corpo ministerial? Um corpo denominacional? Você está ligado à cabeça, que é Cristo? Membro selado pelo Espírito Santo, para ser membro do corpo de Cristo, que é a igreja, que irá subir
essa igreja que Cristo vai levar, que é a noiva, que precisa guardar fidelidade sem questionar, uma fidelidade absoluta, exclusiva a Cristo e não a nenhum homem, nem entidade, nem coisa alguma. Até porque o Senhor da igreja não é nenhum homem, nenhum líder de religião. O Senhor da igreja é Cristo. Seja esse homem quem for, ele é membro deste corpo. Tem que se submeter à cabeça que é Cristo. Entenda isso aí. Entenda isso aí, porque tem muita gente ligado à igreja ministério e não à igreja corpo de Cristo. Tem muita gente que é membro da igreja ministério e não membro da igreja corpo de Cristo. Para você ser membro da igreja de Cristo, é preciso você crer, se converter a Cristo e ser selado pelo Espírito Santo. A garantia de que você é membro, selado, guardado, como um corpo, noiva, que vai subir ao céu, é o Espírito Santo de Deus que sela aquele que verdadeiramente se converte a Cristo. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selado para o dia da redenção. Deu para entender? Então, como noiva de Cristo, a igreja não pode se envolver com nenhuma outra doutrina, com nenhum outro conceito, com movimento, com linha de pensamento de homem. A igreja de Cristo tem que ser fiel a Cristo, seja quem for que estiver conduzindo você a qualquer direção. Você, como noiva de Cristo, tem que ser fiel a Cristo. Tem muita gente fiel aos seus líderes, aos seus ministérios, e com isso estão deixando a doutrina de Cristo, estão andando no anátema, estão apostatando da fé, estão quebrando o compromisso com o seu noivo, estão se perdendo porque não estão assumindo a fidelidade com Cristo. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É isso que Jesus quer de nós. Guardemos a palavra dele, de Cristo, e não as ordenanças, os rituais, os mandamentos, a formalidade de igreja. Analise se você está na doutrina de Cristo. Analise se a sua fidelidade é com Cristo ou é com teu ministério, teu líder. Tu estás buscando agradar o homem. Então, a noiva é a igreja, o corpo, que é formado de vários membros, que são pessoas que se converteram a Cristo em todos os lugares da terra. Não está falando daquele grupinho que está dentro de uma entidade religiosa. Não é. Essa aí não é a igreja de Cristo. Aí pode ter membro da igreja de Cristo, mas a igreja de Cristo não é nenhuma instituição, seja ela batista, assembleia, presbiteriana, seja qual for a religião, a entidade. Igreja de Cristo não é instituição filantrópica religiosa formada por homem. Igreja de Cristo é todo pecador que ouviu a mensagem do Evangelho, creu, se arrependeu, se converteu, aí é selado pelo Espírito Santo de Deus para fazer parte do corpo de Cristo, para ser tomado no dia da redenção. E Jesus vem buscar a sua noiva. Ele vem, essa noiva que está sendo guardada pelo Espírito Santo de Deus, que guarda a igreja do Senhor na terra. O Espírito Santo de Deus que guia e que instrui essa noiva a andar na palavra do noivo, a submeter-se ao noivo, a glorificar o noivo, a ser reverente ao noivo, a louvar o noivo, a se dedicar ao noivo, a se preparar para o noivo, para quando o noivo vier, voltar para esta noiva, este noivo chamar a noiva para o casamento. E esse casamento é a união eterna que vai se dar quando Jesus voltar, chamando sua igreja ao encontro dele para a vida eterna com ele lá nos céus. É o que Paulo está dizendo aqui. Então, meu irmão, medita um pouco nisso aí que você ouviu agora, reflita nisso aí. Existe uma questão muito grande das pessoas. A segunda vinda de Jesus vai ser quando ele vier à terra, todo mundo vai ver. Não. Para a igreja, não. Quando ele vier buscar a igreja, ele não vem à terra. Quando ele vier buscar a igreja vai ao encontro dele. Quando ele vier buscar a igreja, o mundo não vai ver. O mundo vai entrar em desespero diante da falta de milhões e milhares de pessoas nos quatro cantos da terra.
Pessoas essas que foram arrebatadas porque creram em Jesus, estavam servindo a Jesus. E aí vai se dar um grande alvoroço no mundo global todo. E esse alvoroço vai trazer um pavor muito grande. É aí que o anticristo vai aproveitar para aparecer, colocar ordem novamente no mundo, trazer a paz diante dessa perturbação. E aí esse povo será levado ao governo deste filho da perdição. Este emissário de Satanás, que esse homem vai ser levantado pelo diabo. Filho da perdição. Que todo o pecado nesse período vai ser liberado, porque ele é o homem do pecado. Tudo que se faça em nome de Deus nesse período vai ser blasfemado e será proibido, porque este governante, ele vai querer tomar para si a adoração que é exclusivamente para Deus, o Criador. E é aí que haverá a grande perseguição contra o povo judeu, que não vai se submeter à adoração a este homem, este líder, o anticristo. E nesse momento que o anticristo, esse governante mundial, querer sentar ali no trono, lá em Jerusalém, quando o templo for levantado, que vai ser nesse período quando firmasse o acordo de paz. Você já percebeu que quantos presidentes, até o Papa, muitos homens famosos, tentaram intermediar a paz entre as nações, principalmente nas nações árabe e judeu. Conseguiram? Não. Quem vai conseguir isso é o anticristo. Vai firmar o acordo de paz. E aí se dará a construção do templo lá em Jerusalém, onde vai ter uma falsa paz entre judeu e palestino. E o templo será construído, porque hoje há uma grande batalha pela cidade de Jerusalém. Os palestinos dizem que é dele, os judeus dizem que é dele, porque é do judeu. A promessa é para Isaac, que são os judeus, e não para Ismael, que são os árabes. Então, nesse período, o anticristo vai, porque o diabo ele quer dominar, ele quer imitar tudo que é de Deus. Jesus vai governar o mundo de Jerusalém. A capital mundial será Jerusalém. De onde Jesus, quando vier estabelecer o seu reino milenar, ele vai governar o mundo, que será o reino de paz, o reino verdadeiro, onde Cristo vai estar reinando e toda a iniquidade será cessada, porque vai julgar, vai reinar, vai governar aquele que é justo e verdadeiro. O reinado milenar. Isso é outro assunto escatológico, que é muito bom você conhecer isso aí. E aí o diabo quer imitar as coisas de Deus. O anticristo vai querer tomar posse do templo em Jerusalém, e do templo ele vai querer receber adoração, ó. Aí é quando os judeus vão dar um pé atrás e vão dizer, não. Porque os judeus, eles são fiéis a Deus. Ele não adora outro Deus. Eles não adoram nem homem, nem veneram coisa alguma. Os judeus adoram o único e verdadeiro Deus. O Deus de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. O problema dos judeus é que eles rejeitaram o Messias. Eles não aceitaram o seu Cristo. Eles rejeitaram. E com isso, vou repetir mais uma vez. O tempo com Israel foi cessado por um momento. Isso está lá em Romanos capítulo 11, capítulo 11 e o 9. Deixa eu ler aqui para você ver, porque é muito importante isso. É um assunto escatológico, é muito bom entender isso, porque o tempo para Israel, ele foi travado. E nesse período Deus está tratando com o gentio, que forma a igreja. Aí, esta igreja, muitos judeus também creram em Jesus. Mas o tratar de Deus com Israel, com os judeus, vai se dar quando estabelecesse a 70 semana de Daniel. Até agora, ainda estamos na 69 semana. A 70 semana de Israel, ela se dará, já disse aqui, estou dizendo de novo,
quando houver o tratado de paz. Quando a igreja daqui sair. A igreja vai sair. Quando a 70 semana começar a ser estabelecida, a igreja não está mais aqui. Aí Paulo diz assim: porque não quero, irmãos, que ignores este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentio haja entrado. Então agora é o tempo que Deus está tratando com o gentio. Quando essa plenitude se der, o tempo de Deus fechar, é o que Jesus disse lá em Lucas 13, 24. Procurar entrar pela porta estreita, porque um dia ela vai fechar. E muitos vão procurar entrar e não poderão mais. A porta da graça ainda está aberta. O tempo do gentio ainda está correndo. Mas esse tempo vai fechar, vai findar. E aí Deus vai tratar com Israel. Deu para entender? Eu estou lendo aqui Romanos 11, 25. Dá uma lidinha aí. Mas dá uma lidinha em Romanos todo, tá bom? Romanos todo, a Bíblia toda, o Novo Testamento. Aqui tem muita coisa boa. Escute uma coisa. Você vai ver aqui, quando estiver lendo, você vai ver falar de predestinação. Agora, você tem que ter muita atenção, tem que ter um estudo, fazer uma exegese, analisar texto e contexto, seja local, seja geral, para você entender o que a Bíblia fala em relação à predestinação. Não é esse conceito de predestinação fatalista que muitos ensinam aí não, de salvo para sempre, de que Deus determinou um para o céu e para o inferno. Não é essa a predestinação. A Bíblia não trata de predestinação do indivíduo particular. A Bíblia fala de predestinação em Cristo para qualquer indivíduo que crê. Deu para entender mais ou menos aí? A predestinação não é particular do indivíduo. A predestinação é em Cristo para qualquer indivíduo que crê nele. Todo aquele indivíduo que crer. Então a predestinação, ela existe na Bíblia, mas não a fatalista. Mas nesse momento eu quero encerrar aqui. Eu trouxe só essa pequena instrução para você, né, ser mais um pouco informado e saber como é importante você ter o entendimento de que você é membro do corpo de Cristo, você é a noiva, você faz parte deste corpo, desta igreja. Eu não estou falando de igreja ministério. Tire sua mente, liberte sua mente disso. Você tem que entender qual é a igreja que você é. A igreja verdadeira de Cristo não é nenhuma entidade religiosa, ministério de homem. A igreja verdadeira de Cristo é todo pecador que creu, se converteu e se arrependeu em Cristo, recebendo assim o Espírito Santo de Deus, no qual nos sela, tornando-nos membro, fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja, que vai ser levada aos céus. Então que você medite um pouco nisso. É importante, você que é crente, quando eu digo crente, porque todo mundo é crente, você que é cristão, crente em Jesus, você que está na esperança da vida eterna, você que crê na vinda de Jesus, você tem que ser prudente, meu irmão. Você não pode ser como as 5 virgens loucas. Você tem que ter o azeite na sua botija. Você tem que estar com a sua lamparina acesa. O azeite na botija não é essa interpretação que os pentecostais dão, não. A lamparina acesa não é essa interpretação que os pentecostais dão, não. Dentro desses movimentos vã. Azeite na botija é a presença do Espírito Santo te conduzindo. Lamparina acesa é a tua mente, o teu entendimento esclarecido, iluminado pela luz de Deus, que é a palavra, o próprio Cristo. Deu para entender? Seja prudente, porque, escuta aqui uma coisa, a parábola das 10 virgens, e eu quero dizer para você que Jesus usava muito parábolas. O que é parábola? O que era a parábola que Jesus usava? Era uma forma pedagógica que Jesus usava para levar o povo lições espirituais, usando o simbolismo de coisas dessa terra, para falar das coisas espirituais. Então, a parábola das 10 virgens, Jesus está ensinando que o povo dele, aquele que for prudente, é esse que vai subir. Quem for louco, quem desprezar a prudência, o exame, a perseverança na palavra, vai ficar. 5 virgens, 10 virgens.
todas elas eram virgens. Todas elas estavam esperando o noivo. Todas elas estavam dentro de uma promessa, aguardando o noivo vir. Mas aí Jesus faz uma distinção de 5 loucas e 5 prudentes. Olha que ele bota metade, meu irmão. Metade e metade. A igreja hoje de Cristo, a igreja de Cristo está assim. Tem a metade prudente e a metade é louca. Tem muitos que não estão nem aí para a doutrina de Cristo. Estão vivendo seus movimentos, estão atrás dos seus profetas, estão vivendo nas suas visões, estão vivendo na direção das suas revelações, estão vivendo atrás dos seus profetas, estão buscando direção de Deus dentro dos locais e não na palavra. Não estão voltando-se para a palavra, não são prudentes para analisar a palavra, não são prudentes para examinar a palavra. Essas são as loucas, viu? Cuidado. Você está enquadrado aonde? Você está classificado nas virgens loucas ou nas virgens prudentes? As prudentes são aquelas que se mantêm na palavra, que perseveram na palavra, que examinam a palavra, que está com a sua mente ligada, acesa, esclarecida, guiada, conduzida, dirigida. Não é por doutrina de homem dentro de igreja, é pela palavra de Cristo. A prudente é aquela que está com a sua candeia, com a sua botija cheia de azeite, a sua vida submissa à direção do Espírito Santo. Porque ninguém pode ser servo de Cristo, ninguém pode estar submisso ao senhorio de Cristo se não estiver guiado pelo Espírito Santo. Você pode até conhecer a palavra, você pode até ter um conhecimento intelectual da palavra, mas não pode se submeter a Cristo sem o Espírito Santo. E para você receber o Espírito Santo, é preciso ter o verdadeiro arrependimento e se converter verdadeiramente com o coração. É confessar com a boca e crer no coração para verdadeiramente ser selado pelo Espírito Santo de Deus. E aí sim, você estará com a sua vida cheia do azeite, cheia do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus, da direção dele, da submissão a ele, da condução a ele. Jesus disse que o Espírito Santo de Deus, ele nos guiaria em toda a verdade. Tem muita gente que tem a palavra aí e está sendo conduzido dentro de heresia, interpretações errôneas. Por quê? Porque está sendo guiado por doutrina de demônios, por espíritos enganadores e não pelo Espírito da verdade. Que nos guia é na palavra, não é no entendimento do homem, não é na teologia do homem, não é na linha do pensamento do homem. O Espírito Santo de Deus nos guia na interpretação, na direção, na condução, na doutrina da palavra de Cristo. Por isso que o apóstolo diz, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não recebam, porque esse não tem a Deus. Você que é membro do corpo de Cristo, você que forma, que faz parte da igreja de Cristo, você tem que ser prudente a analisar a doutrina de Cristo. Cuida de ti, meu irmão, e da doutrina, porque questão de vida com Deus, de salvação, não é questão de vida religiosa dentro de igreja, é questão de entendimento, de conhecimento. O Evangelho, ele trabalha o nosso entendimento. O Evangelho não nos forma numa formalidade religiosa. O Evangelho não é uma vida formal religiosa. O Evangelho não é um conjunto de regras doutrinárias dentro da igreja. O Evangelho não é ritual, não é culto, não é cerimonial, não é nessas coisas que se vivem hoje, não. O Evangelho é conhecimento, entendimento. Você precisa ser conhecedor da verdade que liberta. Aí então você será liberto. E esse Evangelho de Cristo, ele esclarece ilumina o nosso entendimento. Por isso que a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda carta 4:4, Paulo diz, o Deus desse século. Paulo faz uma referência a Satanás aí, porque o mundo serve a quem? A Deus, é? O mundo se submete a quem? A Deus, é? O mundo vive nas práticas e nas obras e nos valores de quem? De Deus, é? Ao contrário, o mundo despreza os valores de Deus, o mundo rejeita a palavra de Deus, o mundo não quer saber de Deus, o mundo quer viver nos seus prazeres malignos, malditos, que faz o homem transgredir contra o seu Criador.
Quem é que está dominando esse mundo? É quem? É Deus, é? É o diabo, meu irmão. O mundo, o próprio Jesus disse isso. A própria palavra revela isso. O mundo jaz no maligno. Isso quer dizer dentro da influência, dentro da direção, dentro do domínio de Satanás. Quanta morte, quanta malícia, quanta mentira, quanto engano. Isso é Deus guiando o povo? É o diabo. E o povo satisfazendo o desejo maldito em seus corações, submetendo-se ao diabo e resistindo a Deus. Então você tem que ser prudente, porque a palavra de Deus diz, o Deus desse século, se referindo ao diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça. Olha aqui o evangelho, ele resplandece, isso fala de esclarecer, iluminar, dar a visão completa, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Essa luz que ilumina, essa luz que nos dá o entendimento, essa luz é a luz do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Deu para entender? Para você crer, tem que ouvir. Para entender, tem que compreender. E aí sim o entendimento é esclarecido. E aí há uma convenção verdadeira. Então, é o que eu digo. Salvação, vida com Deus, salvação não é questão de vida religiosa dentro da formalidade. Evangelho não é viver formalismo religioso, não é culto cerimonial, movimento de poder, de movimento de pacto, de voto, de campanha. Evangelho não é isso. Evangelho não é você ser submisso a uma regra doutrinária dentro de ministério, dentro de igreja, submisso ao homem que estabelece as regras legais para você praticar, para você viver como forma de Deus te abençoar. Evangelho é uma mudança de entendimento, é a compreensão, é a verdade de Deus que nos esclarece para que possamos verdadeiramente ser libertos do engano e da mente corrompida, privada da verdade de Deus, que muitos estão aí. Muitos estão com a sua mente corrompida e privada da verdade, porque foi cauterizada dentro da mentira dos homens, pela qual o diabo levanta para trazer conceitos de Deus. Evangelho de Deus que não é o anátema. Doutrina de Deus que não é doutrina de demônios. E o povo sendo conduzido porque não são prudentes. Então, seja prudente para que você possa estar indo ao encontro do noivo, para que você possa ouvir o chamado do noivo quando a trombeta tocar. Que Deus abençoe, que você seja recebedor deste ensino, desta instrução, porque edifica e nos dá entendimento para a compreensão da verdade que liberta. Amém? Eu quero mandar aqui um abraço especial para o meu amigo, irmão em Cristo Jesus, que está com uma obra muito boa aí na Bahia, Fredson Amorim. Meu irmão Fredson, a paz do Senhor, meu irmão. Tenho orado aí por você, para Deus estar te dando graça aí, e você seguir o ministério que Deus te deu aí na tua cidade, glorificando o nome de Jesus e levando o conhecimento da verdade a esse povo que precisa ser liberto da mentira, da maldição, para que possam ser instruídos na verdade para a bênção de Deus. Amém? Meu irmão Fredson Amorim, aí na Bahia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Também eu quero mandar a paz do Senhor aqui para o meu irmão, para minha irmã Silva Oliveira. Silva Oliveira, ela botou um comentário aqui, palavra edificante. Amém, minha irmã? Esta palavra é edificante porque ela é a palavra de Deus, a instrução que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual, para que sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para uma vida verdadeira com Deus, diante deste mundo contraditório, que vive uma vida de Deus, totalmente fora dos princípios e dos conceitos da palavra dele, da doutrina de Cristo. Então, minha irmã Silva Oliveira, Fredson Amorim, meu irmão, que Deus continue abençoando cada um de vocês, a nós todos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, povo de Deus, agora e para sempre. Amém e amém. Ora vem, Senhor Jesus. Fiquem na paz. Até o próximo trabalho. Estou sempre entrando aqui, ao vivo, aqui na live de instruções,
levando sempre uma porção da palavra de Deus para abençoar as nossas vidas. Tchau, gente, meus irmãos, meus amigos, que Deus continue nos abençoando.